Ora então, muito boa tarde, senhoras e senhoras deputadas. Eu queria, em nome da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, dar muito boas-vindas à doutora Rosário Farmhouse e à doutora Maria João Fernandes, a vice-presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que estão aqui para a reflexão sobre as razões do enraizamento da violência doméstica na nossa sociedade, dos meios de combate e das soluções para uma sua prevenção. Estão aqui a requerimento do PAN, para explicar como é que vamos funcionar aqui nesta reunião. Eu iria pedir à doutora Rosário para fazer a requerente naturalmente tem 5 minutos para fazer a explicação do seu requerimento. Depois a doutora Rosário terá 10 minutos para intervir. Os grupos parlamentares e os DURPs, em primeiro lugar, os grupos parlamentares 4 minutos e os DURPs 2 minutos. E depois no final terá outra vez 10 minutos. Portanto, eu daria a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente e a Sra. Vice-Presidente, agradecendo a disponibilidade e a presença para hoje nos prestarem esclarecimentos relativamente a um tema tão importante. A violência doméstica e o abuso infantil são, de facto, flagelos na nossa sociedade que persistem e que têm efeitos para as vítimas especialmente vulneráveis, no caso em concreto, e que no diz respeito a crianças e jovens que violam não só os seus direitos humanos, mas também as várias convenções que Portugal tem firmado para a sua proteção. Este flagelo continua a marcar o nosso país, é um dos crimes mais participados e, consequentemente, a violência também contra crianças ou jovens, designadamente a que é exercida em contexto familiar, deve ser combatida de forma integrada, interseccionalmente também, e para tal é preciso, por um lado, conhecer a problemática, mas também os procedimentos, recursos envolvidos, o que é que possa estar a falhar, porque tivemos nos últimos tempos casos absolutamente dramáticos, como foi o caso da pequena Jéssica, crianças que inclusivamente estavam sinalizadas, mas que acabaram por nunca ser retiradas aos pais. Temos de olhar de facto para os dados e também para as cifras negras que existem nesta matéria, para as especificidades deste crime e da sua particular vulnerabilidade, porque quando o ambiente familiar não é seguro e acaba por se tornar um local violento com repercussões para a vida das crianças e jovens que se manifestam em várias dimensões da sua vida, e aqui não apenas no âmbito da violência doméstica, mas também do abuso infantil, seja do ponto de vista das ofensas à integridade física, seja à integridade sexual, o que verificamos é que não só há um prejuízo grave para o desenvolvimento da criança, mas que depois, quer ao nível do acompanhamento, seja ele das CPCJ, seja depois ao nível judicial, acabamos por não estar a conseguir prevenir uma série de situações cujo objetivo primeiro, não só da existência destas instituições, mas também do próprio direito que intervém nestas matérias, deveria ser proteger as crianças e jovens. Neste momento, o Estatuto de Vítima é claro também, no que diz respeito a crianças que sejam diretamente agredidas em contexto de violência doméstica, bem como às crianças que presenciem violência no seio familiar. Em ambos os casos, as crianças são consideradas vítimas, mas o facto de não existir um modelo único de vítima dificulta o próprio tratamento depois ao nível processual. No entanto, os dados também não se mostram claros nas distinções destas situações, pelo menos de que tenhamos conhecimento, e por isso gostaríamos de ouvir a Sra. Presidente e a Sra. Vice-Presidente que nos esclarecessem quanto a estes dados também, faixas etárias, eventuais estudos que possam ter e que nos indiquem as concretas implicações que possam ter com correspondência nas próprias faixas etárias. Esta análise parece-nos essencial também para depois haver uma adequação de respostas nas diferentes fases de desenvolvimento das crianças e jovens e do próprio processo, incluindo ao nível do acolhimento e intervenção dos serviços sociais. Recordo também que o próprio Guia de Intervenção junto das crianças e jovens vítimas de violência doméstica de maio de 2020 indicava que em 2019 foram recebidas nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens um total de 43 mil comunicações, 12 mil das quais na categoria de perigo por violência doméstica. Estes são números gritantes, são números que nos devem convocar não só para a reflexão, mas acima de tudo para perceber de forma partilhada e corresponsabilizada o que é que podemos fazer, o que é que ainda podemos fazer para melhorar o apoio às crianças e jovens, e seria importante saber também os dados atualizados, tendo em conta que estes datam de 2019, inclusivamente com a especificidade do que se viveu na pandemia, que imagino que tenha dificultado em muito o trabalho das CPCJs, considerando até o modelo, de alguma forma, de recursos partilhados que as mesmas têm,
Este guia também está integrado na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, 2018-2030 Portugal Mais Igual, que visa prevenir e sensibilizar para os danos causados às crianças e jovens que vivenciam ou presenciam violência doméstica. O mesmo refere que serão elaboradas orientações técnicas sectoriais para os profissionais envolvidos da primeira linha e, por isso, gostaríamos de perceber que análise fazem da sua implementação e do que é que poderia ainda ser feito para melhorar esta percepção que existe face aos números bastante elevados. De 2019 até o terceiro trimestre de 2022, já morreram 6 crianças no contexto de violência doméstica, o que não deixa de ser um verdadeiro flagelo e, portanto, esta audição aqui é, de facto, um convite para a partilha de experiência e de informação que a CPCJ tem, evidentemente, e o que é que, do ponto de vista do legislador, acham que poderíamos fazer mais para combater este flagelo da violência doméstica que atinge, em particular, crianças e jovens. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra à doutora Rosário Farmhouse para então responder em 10 minutos, sem sermos rigidíssimas. Muito obrigada. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite para estarmos aqui, cumprimento todas e todos, desejando um ótimo ano 2023 e agradeço em particular trazer-nos um assunto que é tão importante e tantas vezes invisível como as crianças vítimas de violência doméstica. Quando falamos em violência doméstica, muitas vezes focamos-nos na vítima adulta e esquecemos das crianças que são sempre vítimas, estejam elas a assistir ou tenham também elas sido batidas, ou humilhadas ou ofendidas, portanto são sempre vítimas e queria reforçar isso e, portanto, trazer à luz este tema é um tema muito importante e queria agradecer a oportunidade para estarmos aqui. Tentando não me alongar muito, trazer alguns dados mais recentes, conforme pediu a Sra. Deputada Inês Corte Real, mas gostaria de começar só por relembrar que o nosso sistema de proteção de crianças e jovens português, que é reconhecido internacionalmente, é um sistema que tem como base a comunidade. Ou seja, cada um de nós, enquanto cidadãs e cidadãos, podemos fazer a diferença na vida das crianças e temos o dever de as proteger, seja da violência doméstica, seja dos maus tratos físicos, psicológicos, emocionais, sexuais, temos o dever de proteger. E se calhar falamos muito do que se passa longe de nós e não olhamos e não falamos quando estamos perto de alguém que está a maltratar uma criança, como seja um familiar próximo, um vizinho, um amigo, temos mais dificuldade em atuar. E o que fizermos ou não fizermos pelas crianças será decisivo nos adultos que se vão tornar. A infância passa muito depressa, não se repete, e o que acontece na infância, no que respeita aos maus tratos e à violência doméstica, não fica na infância, acompanha as crianças ao longo da sua vida, deixando marcas. Por isso é tão importante podermos atuar atempadamente. No que respeita aos números, as comissões de proteção, 311 comissões de proteção em Portugal, em 2021 receberam 45.132 comunicações de perigo e a comunicação de perigo mais referida, a tipologia mais referida, foi precisamente a violência doméstica. Cerca de 30,53% das comunicações de perigo eram relativas à violência doméstica, seguidas da negligência e de comportamentos de perigo na infância e na juventude. As faixas etárias mais representadas das crianças destas famílias vítimas de violências domésticas são as crianças entre os 6 e os 10 anos, 28%, entre os 6 e os 10 anos, e os 11 e os 14 anos, 20%, entre os 0 e os 2 anos, 19%. Quando se faz o diagnóstico, portanto, há as comunicações de perigo às comissões de proteção, depois as comissões convocarão os pais, cuidadores, quem tem a guarda de facto ou representante legal para darem consentimento para a intervenção e quando vão fazer a análise diagnóstica, neste caso, em alguns casos, a violência doméstica não é a principal categoria, há outras situações, como a negligência passa para a primeira categoria diagnosticada, mas a violência doméstica continua aqui em segundo lugar. O que significa que no trabalho das comissões de proteção é, sem dúvida, um tema forte, importante, que exige reflexão, que exige um trabalho colaborativo, como a composição das próprias comissões de proteção, e que exige um trabalho muito atento, de uma relação muito próxima,
mas como disse, que começa em cada um de nós. E essa mensagem gostaria de reforçar muitas vezes, porque todos podemos fazer a diferença. E os prejuízos que deixam nas crianças, seja ao nível social, relacional, escolar, de saúde, e a probabilidade de crianças vítimas de violência doméstica, se não tiverem uma intervenção atempada, de em adultos replicarem o modelo, é muito elevada. Por isso temos que atuar na sua infância para que possam ser adultos com outras referências, com outros modelos e não repliquem os comportamentos que tantas vezes normalizaram, porque todos à sua volta normalizaram também. Os avós, os tios, os primos também normalizaram aqueles comportamentos e eles vão replicá-los. As crianças que vivenciam violência doméstica não só têm que lidar com o trauma e com a dor, mas também com questões quando há uma separação, quando há um corte trágico, com questões como ter que mudar de escola, ter que mudar de amigos, quando a vítima vai para casa-abrigo com as crianças, a maior parte das casas-abrigo, ou todas as casas-abrigo que acolhem crianças, estão focadas nas vítimas adultas e, portanto, não é um ambiente ideal para as crianças, embora seja um ambiente seguro, naturalmente, e com todas as condições, mas do ponto de vista emocional, de educação, de relação, não é o ideal. Quem dera que, quando há problemas de violência doméstica, quem tivesse que sair seria o agressor e que a vítima pudesse ficar em casa com as crianças, não tendo que mudar do seu espaço, daquilo que é a zona de conforto e junto daqueles que ela mais gosta. Também tem o drama grande das crianças vítimas de violência doméstica serem tantas vezes arma de arremesso entre famílias e terem que cortar com as famílias, ou quando há mesmo quando o agressor é punido e é preso, é detido ou tem medidas de afastamento, o ter que cortar a relação, embora se compreenda e se aceite, porque eu não concordo que é mau marido, mas é bom pai, ou é má mulher, mas é boa mãe. Eu acho que se não são um bom exemplo, tem que ser alargado também para as crianças, mas dizer que para as crianças é sempre uma marca muito profunda. Há estudos que indicam que as crianças vítimas de violência doméstica apresentam sintomas parecidos com crianças em contexto de guerra. Têm as duas pessoas que mais amam numa luta desregrada. Queria dar-vos um dado muito chocante para nós, é que também em tempo de pandemia nós fomos encontrando uma série de respostas para tentar chegar àquilo que é a invisibilidade dos maus-tratos, porque estavam fechados, as entidades de primeira linha estavam, a maior parte delas, em ensino à distância, não estavam tão atentas, e criámos uma linha de crianças em perigo e um formulário online para que qualquer cidadão ou cidadã pudesse comunicar situações de perigo. Dizer-vos que dezembro do ano passado, dezembro de 2022, recebemos 871 formulários online, o maior número de sempre. Porquê? Porque estamos no Natal. E o Natal, que seria a época mais maravilhosa para as crianças em conflito, filhas de famílias em conflito, e tantas crianças vítimas de violência doméstica, o Natal é a pior altura do ano das suas vidas. Queria deixar este dado, porque às vezes esquecemos disso. Para as crianças que estão no meio do conflito, e infelizmente os adultos, quando estão em conflito, esquecem-se das crianças e estão magoados, e estão zangados e entram num contexto de violência esquecendo-se das crianças e achando que, porque não as humilham, não as batem, não as maltratam, que as estão a proteger e não estão, e criam-nos situações de perigo. Só dizer que, do ponto de vista da Comissão Nacional, e eu depois queria passar a palavra à doutora Maria João Fernandes para ela falar um bocadinho da prevenção. Do ponto de vista da Comissão Nacional, fomos desenvolvendo várias ferramentas, para além da linha telefónica e dos formulários online. Temos recomendações concretas às comissões de proteção, também fazemos parte do grupo de trabalho de um guia de intervenção integrada junto de crianças e jovens, temos formação específica na área da violência doméstica e temos cada vez mais esta preocupação de um trabalho articulado, quer com as forças de segurança, quer com o Ministério Público, com todas as entidades, para podermos proteger melhor crianças. Só últimos dados, antes de passar a palavra à doutora Maria João Fernandes, relativas à linha e aos formulários online, que foram criados em maio e junho de 2020. Recebemos formulários desde junho de 2020 até dezembro de 2022,
8.128 formulários e 4.506 chamadas telefónicas de situações de crianças em perigo. Isto para dizer que são duas ferramentas que continuam a funcionar muito, que são muito acessíveis e que nos trazem informação, e tantas vezes de casos graves ou muito graves que passam despercebidos até nas várias instituições por onde elas passam. E agora passaria de imediato a palavra à minha colega Maria João Fernandes para nos falar da parte da prevenção dos projetos onde estamos envolvidas. Obrigada. Ora, boa tarde, Sra. Presidente, senhoras deputadas, senhor deputado. Então, rapidamente, e para não ultrapassarmos aqui muito o tempo, e no seguimento precisamente daquilo que a senhora deputada do PAN referiu, e fruto da última revisão legislativa, designadamente do Código Penal, não é que no chapéu do artigo 152, que é um chapéu grande que tem vantagens e inconvenientes, mas no caso também tem esta vantagem de vir incluir efetivamente as crianças como vítimas de violência doméstica, independentemente da situação de estarem ou não presentes, só terem assistido ou serem envolvidas na situação, e conferindo-lhes o estatuto de vítima e de vítima particularmente vulnerável. Fruto também da resolução do Conselho de Ministros, criou o grupo de trabalho para efetivamente se debruçar sobre as questões da violência doméstica, da universalidade da linguagem, da transversalidade e da articulação em termos de intervenção. Eu iria começar um bocadinho ao contrário, dizer e referir os eixos em que efetivamente assenta e tem vindo a assentar todo este trabalho que tem sido desenvolvido com a intervenção da Comissão, desde logo a resposta imediata e, no caso das crianças, a resposta imediata mesmo, imediatamente após a situação de violência doméstica. Obviamente que o foco é a ação preventiva, portanto a ação preventiva aqui a sair também muito destacada, um atendimento especializado não só às crianças como às famílias, portanto atendendo no máximo possível à sua situação em concreto, e lá está uma intervenção coordenada numa resposta intrasetorial e intersetorial. Passando às respostas em concreto e aos projetos que têm vindo a ser desenvolvidos, que também era aqui um interesse em conhecer. E desde logo, e para nós um projeto que tem sido muito caro, o projeto A Teu Lado. É um projeto que a entidade gestora é a SIG, a entidade promotora é a CNPD-PCJ, e que visa precisamente quebrar o ciclo intergeracional da violência doméstica. Foca-se em dois grandes eixos de intervenção. Um primeiro é o que fazer, que resposta damos às crianças perante um qualquer evento traumático de violência doméstica, designadamente no dia a seguir e no seu caminho para a escola, não é? O que fazer com aquela criança que eventualmente se pode ter esquecido dos trabalhos ou do lanche, portanto, aqui haver uma uniformização de procedimento imediata, uma resposta imediata para que aquela criança não saia revitimizada no seguimento de um evento traumático de violência doméstica. Um outro eixo em que assenta este projeto é a formação dos técnicos e o apoio especializado, o apoio psicológico especializado às crianças que foram vítimas de um episódio de violência doméstica. E é um apoio no trauma, imediatamente, mas também no contínuo, portanto, uma consulta que vai acompanhar a criança no tempo. Aqui em dois grandes eixos lá está. Peço desculpa, eu pedia que abreviasse, sim, vou abreviar. Mas vai ter de qualquer maneira aos 10 minutos finais. Sim. Depois eu vou abreviar só para passar para a estratégia, sim. Portanto, só aqui estes dois eixos. Depois, em termos de instrumentos, a Estratégia Nacional para os Direitos da Criança, não é? Que tem um eixo que visa precisamente o combate à violência das crianças, e referia só mais dois projetos antes de passarmos para as respostas. O projeto 12, que é a Justiça Amiga das Crianças, aqui num corolário do artigo 12º da Convenção, o direito à participação das crianças, e o selo protetor, que é um projeto que a Comissão Nacional tem, que visa precisamente distinguir as entidades, estabelecimentos escolares que têm práticas preventivas, práticas de promoção dos direitos e proteção das crianças e jovens. Muito obrigada, pedir-lhe só que... Exatamente. Muito obrigada, e então passar a palavra aos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai ser a senhora deputada Patrícia Faro, não é? Então tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente. Antes de mais,
Cumprimento caras e caros colegas, agradecer à nossa colega deputada Inês Sousa Real por ter promovido também este debate, um tema que é de uma importância suprema para todos os grupos e para todos nós, como a doutora Rosário bem disse, e obviamente um cumprimento muito especial à doutora Rosário Farmhouse, à senhora vice-presidente Maria José Fernandes e a toda a vossa equipa e um grande bem-aja pelo trabalho que têm desenvolvido, porque sinto, até porque pessoalmente tive a oportunidade de fazer um trabalho mais próximo no âmbito das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e por vezes não há um entendimento do trabalho que é feito e do esforço que é feito para obtermos determinados resultados. Portanto, esse era um primeiro ponto que gostaria de abordar. E como quase um introito, quando falamos nas situações e sobre o enraizamento da violência doméstica na nossa sociedade, obviamente não posso deixar de abordar as questões da violência doméstica num âmbito primordial da violência exercida contra as mulheres. E só fazer assim, num registro muito amplo, um dos primeiros inquéritos que se fez em Portugal em 1995, com o professor doutor Rui... não é Rui do Carmo. Ele fez um inquérito nacional, professor Manuel Lisboa, e foi em 95. Ele fez um inquérito nacional sobre a violência sobre homens e mulheres. Precisamente, e eu acho que esse foi o ponto de partida, não é, para nós, algo que já se conhecia e já se percebia, mas que decorre que a violência exercida sobre as mulheres é uma violência que é diferente, porque tem no seu pressuposto as questões de género, a vertente económica, social e são culturalmente construídas ao longo do tempo. E, portanto, neste nosso debate é importante, se calhar, contextualizarmos, não é? Porque no âmbito e no enquadramento legal, e muitas das questões vocês já as foram abordando, o enquadramento legal é muito positivo, podemos dizer, mas depois o reconhecimento social de determinadas matérias, obviamente a violência doméstica exercida contra as mulheres, nas crianças em particular, ou nos ascendentes, não é? Todas as pessoas que fazem parte daquele agregado são vítimas e o reconhecimento social, nós sabemos que demora muito mais e é com pequenos passos, com baby steps, não é? E, portanto, existindo aqui, estando enraizado na sociedade portuguesa como questões e relações também de poder, são fenómenos que são difíceis de ultrapassar, mas aqui estamos para fazer, e vocês, convosco, que também fazemos o melhor trabalho. E, portanto, quando falamos da violência exercida contra as crianças e jovens, também é importante abordar que durante séculos a infância esteve também esquecida, portanto, não podemos dizer que o trabalho começou agora, durante séculos a infância não era entendida sequer como uma fase, nem como, portanto, era invisível, não é? Invisível, como alguns dos problemas que hoje existem, e sendo invisível era inexistente. E, portanto, no conceito, felizmente, a infância evoluiu em todos os termos, quer económicos, quer sociais, e a criança passou a fazer parte e a ter uma categoria e um estatuto social. Hoje em dia, o sistema português assenta numa visão holística, como também já referiram, da intervenção preventiva e protetiva das crianças. Passou a existir uma proteção, um acompanhamento e também uma promoção do bem-estar integral das crianças e jovens. E é isso que nos convoca a todas aqui no âmbito... Sr. Presidente, já estou quase a terminar. No âmbito da reflexão sobre a violência doméstica, da proteção que nos leva às pessoas que fazem parte desse agregado, como as crianças e jovens, já são vítimas diretas, como bem disseram, e há imensos estudos sobre isso, sobre essa temática. A obrigatoriedade da comunicação imediata às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens sempre que existe uma situação, uma denúncia de violência doméstica. As RAP, eu acho que a rede de apoio a psicológico foi fundamental, como a doutora Rosário dizia, no âmbito das crianças que estão institucionalizadas ou em acompanhamento, fundamental porque tem um foco em si, e estou a terminar, Sra. Presidente, fazendo aqui só uma alusão a todos os instrumentos também e medidas que têm sido implementadas, nomeadamente o guia de intervenção integrada junto às crianças e jovens, como um fator positivo. Nesta reflexão, caríssima doutora Rosário e doutora Maria João, a questão que pretendemos aqui, todos e todas, é de facto minimizar esse impacto. Bem sabemos que cada situação é singular, é única, os territórios também são diferentes e se calhar aqui o que vos pedia para nos apoiarem nesse sentido é
há falhas, ou consideram que há falhas também no processo, às vezes, de avaliação, que é feito no agregado, o tipo de abordagens, mas se existe a necessidade de reforçar o apoio também em contexto comunitário. Como dizia bem, e esse é o entendimento também com o qual me identifico, é uma responsabilidade de cada um e de cada uma. E nesse aspecto as comunidades têm que ser responsáveis. E, portanto, não sei como é que podemos conciliar isto, que fatores, neste caso seriam fatores protetores, não é? Se existe essa responsabilidade ou se podemos fazer ainda mais. E, uma vez mais, agradecer e obrigada à Sra. Presidente pela tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Partido Social Democrata. Tem a palavra a deputada Emília Cerqueira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Rosário Farmhouse e a doutora Maria João Fernandes, agradecendo desde já algumas das explicações que aqui nos trouxeram nesta fase inicial, numa matéria que é tão importante e cada vez mais está na centralidade daquelas que são as nossas preocupações, que é a questão da violência, neste caso das crianças e jovens, mas também a violência doméstica num sentido mais lato, até porque em grande parte das situações nós temos aqui uma vitimização secundária destas crianças e jovens que são fruto e acabam por se colocar em situação de vitimização devido a situações de violência doméstica no seu seio familiar. E, portanto, nós nunca poderemos, um bocadinho na senda do que já veio a ser dito, nunca podemos separar os dois universos, que é, por um lado, aquela que é a violência doméstica do seu seio familiar e a vitimização, que muitas vezes até se acha que não existe, só porque a criança não foi vítima direta, não foi agredida fisicamente ou psicologicamente, no sentido de ser ela o sujeito dessa violência, mas é o sempre, e, portanto, é com alguma preocupação que vi aqui os números que nos trouxe, doutora, nomeadamente a questão, preocupação pelo número de formulários online, mas ao mesmo tempo regozijo por eles existirem. Deixe-me pôr esta aparente contradição, mas é mesmo isto que me vem dos números. O facto de termos tido 8.128 formulários online e nestas linhas de apoio e de preenchimento das próprias crianças, coloca-nos uma grande preocupação do sentimento de violência que vivem as nossas crianças e jovens, porque estes números são esmagadores, mas, por outro lado, eu gostava de saber qual foi o encaminhamento concreto que foi dado a estes 8.128 casos que nos reportou e qual acabou por ser a situação específica, dentro daquilo que nos pode dizer, não é, obviamente, particularizando destes casos que nos vieram pelos próprios jovens denunciados. E, portanto, parecia-me muito importante qual foi o encaminhamento e a caracterização de todas estas situações, porque nos parece fundamental naquele que é o papel também da comunidade e nosso, enquanto legisladores, numa matéria tão importante. Depois, porque o tempo é sempre muito curto e nós nunca temos tempo de abordar tudo, mas há aqui uma ou duas questões também que me parecem fundamentais. Falou aqui de algo que me parece muito importante, que é do selo protetor para os estabelecimentos escolares que se preocupam com esta problemática da violência doméstica, neste caso relativamente às crianças e jovens. Mas o que eu gostava de saber, nesta caracterização, é se isso tem em conta o meio sociocultural e a comunidade em que se inserem estas escolas. Nós sabemos que há escolas que se inserem em zonas muito problemáticas, onde há partida as situações de violência, de exclusão, de até viver quase borderline de muitas destas comunidades existem, e outras escolas que vivem em zonas, permita, mais privilegiadas até daqueles que são os riscos à partida. Não que não haja, há crianças em risco em todos os estratos e todas as comunidades, mas à partida estarão mais vulneráveis até pelo seu enquadramento social, pelo seu enquadramento familiar e, portanto, se tem em conta estas idiosincrasias que diferenciam umas das outras escolas. E também há outra questão que nos vem a preocupar, que nós temos este sistema montado das comissões de proteção de crianças e jovens, que já é um sistema que leva longo tempo, e até que ponto, tendo em conta as realidades, cada vez mais vamos vivendo, os tipos de violência cada vez são mais díspares e vai havendo até uma maior consciencialização da violência, quer entre os jovens, no namoro, da violência doméstica, da violência de género, embora as mulheres continuem a ser as maiores vítimas, mas temos tantas formas de violência. Se era ou não necessário revermos este ordenamento legal
para que ele seja mais adaptado, mais profissional e até mais sensibilizado para as realidades concretas com que nos deparamos, não obstante, naturalmente, que a rede de apoio psicológico é fundamental, necessita sempre de reforços, porque nunca são meios suficientes, mas este voluntarismo das CPCJs, até que ponto é que ainda hoje está de acordo com aquelas que são as necessidades efetivas e reais das novas realidades de violência que vamos vivendo, e desde já agradeço a vossa presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a doutora Rosário Farmaus e a doutora Maria João Fernandes e, por seu intermédio, toda a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e começar, efetivamente, por esta observação de que os direitos das crianças, em geral, são tantas vezes esquecidos ou subalternizados, e isso é algo que devemos combater e devemos procurar utilizar todos os mecanismos a nosso dispor para contrariar, assumindo também que também uma forma de promover os direitos das crianças é promover os direitos dos seus pais e uma estabilidade na vida, condições de vida. Isso é algo que o PCP tem defendido. Bom, a violência doméstica atinge, de facto, de forma muito relevante as crianças e os jovens, seja pela exposição ou pela implicação mais direta, por serem vítimas diretas, e, portanto, o acréscimo destes casos só nos pode preocupar e diversificar vários fatores. Um deles também é a rejeição social dessa violência, que deve ser algo a assinalar, mas também, efetivamente, haverá contextos sociais e degradação das condições de vida que terá também uma implicação nessa medida. E, nesse aspecto, a intervenção das comissões de proteção de crianças e jovens é, fora das sedes judiciais, um elemento-chave. Dir-se até que é o elemento central no acompanhamento destas crianças e jovens, promovendo formas de intervenção que são múltiplos, que são diferenciados, que se vão desde o afastamento da causa, não é, do foco de vitimação, mas também ao orientamento, ao encaminhamento, à resolução das próprias situações, nomeadamente naquilo que diz respeito às questões psicológicas e da capacitação dos pais, enfim, e isto exige das CPCJs muito esforço e uma disponibilidade profissional muito exigente, seja na qualificação dos seus técnicos, seja na adequação do nível de recursos humanos afetos às CPCJs, seja na própria situação laboral destes técnicos que estão afetos às CPCJs. E, portanto, a Comissão Nacional, concorrendo a par da Segurança Social, do setor da educação e das autarquias, desempenha um papel, de facto, muito importante e de responsabilidade de garantir às CPCJs recursos humanos em quantidade e qualidade suficientes para possibilitar uma intervenção capaz e atempada, seja nos casos de violência doméstica, seja as negligências, enfim, tudo o que conhecemos. E, portanto, a primeira questão que colocava era, de facto, se consideram um nível de recursos humanos adequados às necessidades. E se o modelo de partilha de recursos, de partilha de horários, disponibilização parcial de tempo, se isso, de facto, é suficiente para a resposta que é necessário dar. Neste plano, também questionar um aspecto particular que tem a ver com uma decisão da Comissão Nacional de denúncia de um protocolo no Porto, na CPCJ do Porto Central, que significará, na prática, menos 5 profissionais, menos 5 técnicos, e se isso, de facto, não contradiz esta necessidade geral de mais meios, e, portanto, questionávamos também se isso se também ocorreu em outros pontos do país e não só no Porto, e de que forma é que isto vai afetar quais e quantos técnicos serão implicados nestas decisões. E, para terminar, porque de facto o tempo escasseia, questionava também se podiam desenvolver o tema do projeto Justiça Amiga das Crianças, de que forma é que ele atua, porque de facto é uma realidade incontornável que é necessária uma maior adequação para fazer justiça, mas também relativamente ao projeto A Teu Lado,
relativamente ao seu âmbito e ao seu alcance, uma vez que ele está concentrado, julgo que em 4 núcleos, e seria necessário um muito maior alargamento da sua aplicação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, penso que também vai intervir? Sim. Tem então os seus 2 minutos, com a tolerância que eu tenho tido para com toda a gente. Se não se importa antes, Sr. Deputado, não me leva a mal, mas de facto se pudessem só conversar um bocadinho mais baixo, porque eu própria estou com dificuldade em concentrar-me no que os senhores deputados e nas senhoras deputadas dizem. E imagino que as convidadas possam ter o mesmo problema. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. E as boas-vindas à Sra. Presidente e à Sra. Vice-Presidente, Rosário Farmhouse e Maria João Fernandes. Como tenho só 2 minutos, tenho no fundo 3 perguntas e vou explicitá-las antes. Uma seria... Tem 3, toda a gente teve mais uma. Ok. Uma seria sobre a portaria que foi aprovada, quer dizer, foi aprovada uma recomendação para que o Governo aprovasse com caráter de urgência uma portaria para o acolhimento residencial de crianças e jovens, portanto aqui na Assembleia da República, em novembro de 2021. Outra pergunta seria sobre a Provedoria de Justiça, e se faria sentido ter provedorias especializadas ou dentro da Provedoria de Justiça, que aliás na Constituição ainda é só provedor de justiça, ou se acham que é melhor manter as coisas englobadas numa única provedoria. E uma terceira pergunta sobre a ligação entre dependência financeira e violência doméstica, que é um tema que nos interessa muito. Portanto, em primeiro lugar, sobre a portaria, gostaria de saber se tem alguma notícia de em que ponto está este assunto. Numa audição parlamentar, aqui a Ministra da Tutela referiu que a prioridade seria o acolhimento familiar. Perguntamos para quando uma campanha nacional de promoção e sensibilização para o acolhimento familiar. Em relação à questão de provedor, provedoria, provedorias, a nossa preocupação, pelo menos teórica, é de que na atual provedoria, ou com o atual provedor de justiça, que por acaso é uma provedora, que independentemente dos muitos e bons esforços que sejam feitos, há sempre o perigo de a agenda das crianças e jovens ficar de certa forma perdida na agenda dos adultos. E não termos também mecanismos de acesso que sejam direcionados a crianças e jovens quando estes pretendem fazer valer os seus direitos e fazer uso da própria provedoria. E, portanto, alguns países têm provedorias especializadas. Esta seria uma das evidentes que nos poderia fazer falta, mas a questão é como é que veem isso, se é melhor ficarmos como estamos ou se até no quadro do processo de revisão constitucional em que estamos agora, se valeria a pena pensar ou numa subprovedoria ou numa, digamos, numa instituição com uma agenda à parte. Quanto à questão da ligação entre dependência financeira e violência familiar, ou violência doméstica, é uma que nos preocupa a todos, temos falado muito disso aqui, tem havido vários tipos de propostas, não é uma questão fácil de resolver, temos tentado, no fundo, entrar nesse assunto de várias maneiras. O LIVRE apresentou aqui uma proposta para que as vítimas de violência doméstica passem a ter acesso ao subsídio de desemprego quando se desempregam, não só quando são despedidas, considerando que, tal como outras situações que possibilitam à pessoa ter subsídios da parte da Segurança Social, esta é uma situação eminentemente involuntária e que, portanto, merece que o Estado e que a Segurança Social estejam ao lado da pessoa quando assim acontece. Ainda não está implementado, esperamos para muito breve, após a aprovação da Agenda do Trabalho Digno. A questão é que outros instrumentos acham que seriam importantes criar para diminuir esse vínculo entre dependência financeira e violência doméstica. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava então a palavra para uma intervenção final. Senhora Deputada, desculpe, evidentemente tem a palavra para a intervenção inicial porque é requerente, mas claro que tem a palavra. Peço imensa desculpa.
Não faz mal. É só porque ainda temos aqui algumas questões. Gostaríamos muito de aproveitar a presença para também podermos ter esta oportunidade de esclarecimento. Uma delas prende-se com a articulação com o Tribunal, ou seja, o que é que do ponto de vista da agilização dos mecanismos que possam estar a existir possa de facto ser aprimorado, tendo em conta que tivemos situações em que, apesar das crianças estarem sinalizadas, não houve uma intervenção atempada no sentido de serem retirados do contexto familiar em que viviam, com consequências absolutamente dramáticas, como as que são do conhecimento público e que não vale a pena estar a repetir. Por outro lado, também, a nível dos meios, temos focado aqui, de facto, na atuação, quer das estratégias, quer dos planos existentes e dos existentes, mas aquilo que temos identificado é uma ausência a nível de todo o território nacional de estruturas como as casas-abrigo, até mais direcionadas para o contexto familiar de crianças e jovens e que permitam até o acolhimento de todo o contexto, todo o agregado, incluindo os animais de companhia, que também sabemos que muitas vezes são utilizados quer para agredir o menor ou a progenitora, ou vice-versa. Por outro lado, também ao nível das próprias quadras Júlia e Maria, que já têm uma dimensão de acolhimento, de atendimento preparada para menores, também se verifica que ao nível do território nacional ainda não há esta cobertura, sobretudo nos concelhos ou nas regiões, como é o caso dos Açores, onde há mais incidências e, portanto, gostaríamos de perceber se têm alguma informação que possa já haver alguma evolução nesta matéria ou, em contrapartida, que outros mecanismos é que a CPCJ proporia que fosse adotada. Também ao nível do reconhecimento do Estatuto da Vítima e o combate à revitimização, gostaríamos de perceber se acham que esta alteração teve de facto ou não um impacto positivo e o que mais poderia ser feito. E por fim, ao nível do acompanhamento da saúde mental, porque falaram há pouco, até aqui no seguimento, não só das mais de 8.000 denúncias que receberam, mas também no eixo especializado no combate ao trauma, e seja no momento ou contínuo, e naquilo que era o acompanhamento da criança para que não saia revitimizada. A percepção que temos é que tem havido um déficit de acompanhamento ao nível da saúde mental, nomeadamente por psicólogos, seja ao nível do sistema judicial, seja depois ao nível também do acompanhamento ao nível local e também das próprias CPCJs. Pergunto se acham que a nível de recursos humanos os mesmos são ou não suficientes, porque sendo este um trabalho contínuo que cabe ser feito não apenas por assistentes sociais, mas também por psicólogos, se os meios existentes são ou não suficientes. E uma vez mais, muito obrigada por todos os esclarecimentos que nos prestaram. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, passava a palavra à Dra. Rosário Farmhouse e à Dra. Maria João, como quiserem organizar o tempo, para a intervenção final de 10 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada pelas vossas questões, são muito importantes, vamos tentar responder a todas, começando pela Sra. Deputada do Partido Socialista, Patrícia Rato, muito obrigada. Fatores protetores e se há alterações na comunidade. Dar nota de que, do ponto de vista das comunicações de perigo, primeiro distrito, naturalmente Lisboa, segundo Porto, terceiro Setúbal, mas depois temos Braga como quarto distrito e Aveiro como quinto distrito, com maior número de comunicações de perigo no âmbito da violência doméstica, mas a seu tamanho a Ilha de São Miguel, nos Açores, sem dúvida com números também bastante elevados. Tem a ver com a comunidade, tem a ver com a forma como a comunidade se organiza, mas acima de tudo estamos a falar também de uma necessidade extrema de mudança de mentalidade. E quanto mais sensibilizada estiver a comunidade para a prevenção da violência doméstica e a prevenção da violência no seu todo, violência na família, na escola, no trabalho, em todo o lado, melhores resultados têm. Gostaria de falar aqui, ao falar dos fatores protetores, de facto há comunidades que têm uma interação e uma ligação muito boa, que a primeira linha funciona muito articuladamente e previne muitos casos de chegarem às comissões de proteção, outras menos articuladas, e estamos a fazer esforços para que tudo fique mais equilibrado no sentido da melhoria deste fator protetivo. Tentando responder à senhora deputada do PSD, o que é que acontece aos formulários online? Os formulários online, colocando a morada da criança, vão diretamente para a CPCJ territorialmente competente, que automaticamente analisará a comunicação de perigo, fará reunião para decidir instaurar o processo, convoca os cuidadores, pais ou cuidadores, e dará sequência ao processo. O selo protetor tem sido muito heterogénea a sua atribuição. Curiosamente, neste momento temos muitas escolas privadas a concorrer ao selo protetor, o que para nós é uma grande alegria, porque a verdade é que sabemos que, de uma maneira geral, há ainda uma certa tendência de se considerar que os maus tratos estão em determinados estratos sociais, eles são absolutamente transversais a todos os estratos sociais, e a violência doméstica existe em todos os estratos sociais e muitas vezes é mais invisível,
quer através das escolas privadas, quer através do acesso à saúde privada, porque não há ainda uma consciencialização, quer dos profissionais de saúde no setor privado, diria que já estão muito mais consciencializados profissionais da educação no setor privado, têm feito muita formação e têm tido muita vontade de aprender e estarem mais atentos, mas para a obrigação de comunicar em situações de maus tratos. E, portanto, o selo protetor tem uma diversidade muito grande no país, tem uma atribuição enorme. Devo dizer que a cerimónia de selo protetor próxima, relativa ao ano passado, será em Cantanhede. Nós temos tido os concelhos mais distintos do país a candidatarem-se com todas as escolas ou só com uma, e temos escolas privadas também a receber o selo protetor com esta preocupação. Em relação aos meios das CPCJs, que no fundo são perguntas que estão em vários grupos, depois passarei à doutora Maria João Fernandes para falar um bocadinho do 20A, mas dar conta, primeiro, que este modelo sonhado há mais de 20 anos, de colaborativo, em que cada entidade dá o melhor que tem em prol da proteção de crianças e jovens, as pessoas são profissionais das suas entidades que estão atribuídas determinado tempo na CPCJ, não são voluntárias. Há uma certa confusão, às vezes não há voluntários nas comissões de proteção, eles são profissionais da educação, do município, da saúde, da segurança social, das IPSS. Depois pode haver, na alargada, representantes das associações de pais, de jovens, associações culturais e recreativas, forças de segurança, IFP, cidadãos designados pelas assembleias municipais, que vão só a uma reunião mensal e aí sim não estão na parte protetiva, estão mais na parte preventiva. De facto, se todas as entidades cumprissem com aquilo que são os tempos de afetação aprovados em Conselho Nacional, como os tempos mínimos indicados para uma boa gestão dos processos de promoção e proteção, se todas tivessem condições de cumprir, eu acho que as comissões de proteção estariam muito bem. Infelizmente, algumas entidades não têm tido essa capacidade e a pandemia veio agravar, em concreto os representantes da saúde, que em tempos de pandemia foram deslocalizados para, naturalmente, o combate à pandemia e depois à vacinação e por aí fora, e, portanto, houve ali uma certa deslocalização, mas se todos cumprissem, acho que estaríamos bem. Há um caminho a fazer, os tempos de afetação foram aprovados, há uma vontade política que assim aconteça, estamos otimistas em relação a 2023, vamos ver se confirma. Se este modelo funciona. Eu acho que podemos reinventar, mas este modelo, com base na comunidade, é o melhor modelo que nós podemos ter. Se nós temos tendência, se nós quisermos, e eu sei que há muita tendência de se querer deitar fora o bebé com a água do banho, que é, vamos profissionalizar, vamos pôr todos nos municípios, ou vamos pôr todos na Segurança Social, ou vamos pôr todos no Ministério, vamos perder esta base comunitária que é reconhecida internacionalmente, que é invejada internacionalmente e que querem replicar internacionalmente. Portanto, de facto, este modelo sonhado há 20 anos funciona lindamente na Islândia. Ainda tem algumas limitações em Portugal, porque nós ainda temos algumas dificuldades no trabalho colaborativo. Ainda temos uma certa tendência de trabalhar por silos ou em capelinhas, mas estamos a fazer caminho e eu acho que este é o modelo que devemos tentar desenvolver e reforçar. 20A, Projeto de Justiça Amiga das Crianças, passa aqui à minha colega. Dependência, provedor da criança ou área da criança na Provedoria de Justiça, que já tem uma área da criança, provedor da criança. Eu acho que a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção da Criança assume um bocadinho aqui essa tentativa de ser a voz das crianças, até porque tem um Conselho Nacional de Crianças e Jovens, crianças entre os 8 e os 17 anos que representam o país, que mensalmente nos trazem a voz das suas preocupações. Nós tentamos ouvi-las. Se calhar poderá vir, eu acho que é capaz de depois haver alguma duplicação ou que talvez não se ganhe mais. A Provedoria está representada na Comissão Nacional e tem assento no Conselho Nacional da Comissão Nacional. Não sei se não haverá depois alguma duplicação, não sei, mas não quero dizer já que não, mas... A portaria, a doutora Maria João falará, dependência financeira e violência doméstica, que também vai um pouco a tentar tocar naquilo que podemos fazer melhor em relação à violência doméstica. Eu acho que tudo mudaria se mudássemos o chip e, em vez de criarmos casas-abrigo para as vítimas e para as crianças, criássemos as casas para os agressores e deixar as vítimas e as crianças ficarem no seu espaço. Não tinham necessidade de ter que deixar o trabalho, a escola, estarem isolados, estarem a fugir, porque os agressores estariam a ser reabilitados noutro sítio, que não teria que ser necessariamente na prisão, quando têm motivos para estar presos, devem estar presos, agressores ou agressoras, mas
poderiam estar em espaços de segurança, também eles, para não afetar a vida como afetam a vida das vítimas. E, no fundo, o problema é que tem que ser a vítima a sair. E tantas vezes não sai porque, de facto, depende financeiramente. Depende financeiramente do agressor, depois nem sempre quer ir para casa-abrigo porque não quer fazer com que as crianças passem por um corte radical com o seu ambiente. E tantas vezes, a pensar que é o melhor para as crianças, aceitam ficar numa situação de violência com a sensação de que estou a fazer isto enquanto as crianças são pequenas e depois vou então avançar e, na verdade, não estão a ajudar as crianças. Portanto, eu acho que a forma de nós podermos ajudar as vítimas era mudar o chip, era fazer ao contrário. Deixar as vítimas e as crianças continuarem na sua vida e os agressores ou agressoras serem eles acolhidos em casas-abrigo com programas específicos para readaptação, melhoria, etc., etc., ou terem eles que se deslocalizar para outra zona do país, não forçando a que sejam as vítimas a fazê-lo. Ainda assim, deveria haver casas-abrigo para mães com crianças, com esta filosofia das mães com crianças. Todas as casas-abrigo acolhem vítimas adultas e crianças, mães ou pais, atenção, mães ou pais com crianças, peço desculpa, realmente a maior parte são mães ou pais com crianças. Todas as casas-abrigo acolhem a vítima adulta com crianças, mas não têm o foco nas crianças. E têm uma enorme miscelânea de idades das crianças, têm adultas ou adultos que estão numa fase, obviamente, de trauma, e o ideal é que, a ser esta a solução, que houvesse casas mais especializadas para estes binómios ou trinómios, ou o que for, para famílias com as crianças, portanto, vítimas com as crianças e não só nas casas de adultos. Passo então para a doutora Maria João Fernandes para falar do 20A, do projeto Justiça à Medida das Só Crianças. para desligar isso, desligar assim. E eu gostaria, antes de passar no concreto para essas questões, de referir aqui um dos princípios basilares da construção e da intervenção de todo o sistema de promoção e proteção de crianças e jovens no nosso país, que é precisamente o princípio da subsidiariedade. Portanto, aqui o sistema está construído desta forma. Cada um intervém se e quando é necessário, de acordo com aquilo que melhor tem e melhor sabe, e sempre nesta perspectiva, subsidiariamente, obedecendo a outros princípios como o da intervenção mínima, mas sempre no princípio da subsidiariedade. Isto porquê? Porque, de facto, as comissões, as CPCJ, só trabalham as situações de perigo. Quando estamos a falar de situações de risco, essas situações são trabalhadas naquilo que nós chamamos de entidades com competência em matéria de infância e juventude, na primeira linha, nas respostas comunitárias, nas respostas integradas e neste contexto articulado. Só num segundo nível é que passam para as comissões. Obedecendo também um bocadinho aqui ao princípio da subsidiariedade e agora contextualizando em relação à questão colocada do protocolo dos 20A com o município, também a lei responde a esta situação. A lei define aquilo que são os representantes das entidades na comissão, na CPCJ, a lei determina qual é a composição das CPCJ e os respectivos tempos de afetação, os tempos de permanência na comissão, foram aprovados pelo Conselho Nacional. E aquilo que se deseja é que, de facto, cada área, e nisto aqui, claro que estamos aqui na casa em que mais se pode fazer, é que todos nós e cada um de nós, nas suas áreas, consiga, de facto, fazer valer este princípio, que todos devem cumprir aquilo que foi aprovado, porque é para suprir o interesse das nossas crianças. Partindo deste pressuposto, a lei define quem são os representantes na comissão, depois diz também que, a partir de determinados requisitos, diz o artigo 20, número 6, que as entidades que estão na composição da modalidade restrita têm que dar um apoio técnico para ajudar, no fundo, naquela comissão. E só quando estamos perante situações do artigo 20A é que há o recurso a este apoio técnico. E este, sim, financiado pela CNPD-PCJ, que, obviamente, tem que obedecer a regras orçamentais, financeiras e, desde logo, dos pressupostos. Se não estiverem verificados os pressupostos, não pode haver atribuição do técnico de apoio nos termos do artigo 20A, que foi o que aconteceu no Porto.
Porto não foi caso único, houve outras situações. No final do ano 2022 tivemos que rever em função da média dos processos ativos em cada comissão, dos técnicos, de todas as circunstâncias, o que é que havia a rever. E, de facto, houve situações de comissões que não tinham apoio nos termos do 20A, passaram a ter, e outras que tinham para 5 técnicos passaram para 4, portanto, isto é uma avaliação que é casuística e assim tem que ser feita. Sei que já ultrapassei o tempo. Só falar da portaria que está mesmo em Ligar o breve. seu e realmente tinham Então, que... deixa-me só falar do 12 e do selo protetor. O 12 é, de facto, o corolário do artigo 12º da Convenção, e o JUS, é justiça amiga da criança e dar-lhe o direito à participação, mas uma participação real e efetiva, ou seja, ouvi-la, escutá-la e tê-la em consideração em tudo quanto são decisões que afetam a própria criança. Foram feitas muitas ações de formação, foram auscultadas muitas crianças, depois podemos concretizar os números. Só a portaria. Sei que está para breve, há um grupo de trabalho, de facto, a fechar a portaria e vai haver uma grande campanha para o acolhimento familiar. Portanto, notícias em breve. Era só para dizer isto. Obrigada. Muito obrigada. Eu penso que era impossível sermos rígidos com o tempo num tema tão... que nos toca a todos e a todas de uma forma tão forte, e ainda bem que assim é. Eu queria agradecer em nome de todos e todas a vossa presença, ficarmos todos com esta forte ideia de comunidade, com esta certeza de que de facto a infância passa depressa e não se repete, mas o que acontece na infância marca-nos para toda a vida, e que também possamos todos em conjunto ajudar-nos a desconstruir mitos como as crianças não serem sujeitos autónomos de direitos humanos e direitos fundamentais que são, das crianças não serem propriedade do Estado, o mito que as crianças, na maior parte dos casos, inventam histórias. É ao contrário, nós sabemos que, na maior parte dos casos, as crianças não inventam histórias e descrevem exatamente o que lhes aconteceu. Acabar com os mitos da culpa da criança, de alguma maneira que as crianças podem ser culpadas porque lhes está a acontecer. Temos todos também a responsabilidade, enquanto membros da comunidade, de contribuir para acabar com a ideia de que disciplina não é agressão, e também percebermos que não são só pessoas más que agridem, e há contextos que podem levar a situações de agressão, e eu acho que as perguntas todas que foram feitas, mas sobretudo a vossa exposição foi utilíssima para todos e todas nós e para os nossos grupos parlamentares, e agradeço penhoradamente. Até uma próxima vez, certamente. Eu pedia para ficarem só mais um bocadinho para um outro ponto.